Mais uma vez, bom dia, irmãos, saudando a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós estamos meditando na epístola de Paulo aos Colossenses, como está aqui em nossa liturgia. O primeiro capítulo, de versículos de 3 a 8. Já vou prevenir aos irmãos que não vou conseguir pregar até o versículo 8. Tem muitos sermões aí para nós caminharmos. E vamos então a uma voz lermos o capítulo 1, de versículos de 3 a 8, que a palavra de Deus nos diz: graças damos sempre, eu convido a igreja que leiamos todos a uma voz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está nos céus, da qual antes fostes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfra, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Senhor, mais uma vez acabamos de ler uma porção da Tua palavra, que, ó Deus, o Senhor tem colocado em nossos corações para meditarmos e assim sermos edificados, consolados, confortados e confrontados com a Tua santa palavra. Te agradecemos, ó Senhor Deus, porque a obra do Teu Santo Espírito em nossas vidas tem-nos, ó Pai, convocado para esse santo ministério e tenham, Senhor Deus, trabalhado em nossas vidas, em nossos corações. Pai, sabemos das nossas limitações, sabemos, ó Pai, que se o Senhor não agir com o Teu Santo Espírito em nossas vidas, jamais podemos pronunciar uma palavra ou nos movermos, como diz a Tua palavra. E aqui também a Tua igreja reunida, ó Pai, o Senhor sonde cada coração, também, ó Deus, com a Tua palavra, e a Tua palavra, Pai, possa ficar gravada em nossos corações, para assim vivermos uma vida no qual o Senhor nos predestinou para sermos consoantes à imagem do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que, ó Deus, a meditação na Tua palavra opere em nossos corações, para assim, ó Senhor Deus, vivermos uma vida para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como nós já vimos, essa epístola foi escrita aos Colossenses, a igreja lá em Colossos, e foi designada a esta igreja, historicamente falando, mas também a nós, para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, a edificação
daqueles que reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a autoria do livro, ela é atribuída ao apóstolo Paulo com auxílio de Timóteo. Assim como eu creio que quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, eu sempre digo, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? O Espírito Santo trabalhando assim também foi o caso na vida de Paulo, quando ele escreveu as suas epístolas e também as suas cartas. E vemos, como está registrado lá no capítulo 4, versículo 18, a saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões e a graça seja convosco. A graça seja convosco. E é o que ele faz, iniciando essa sua carta, essa sua epístola. E como nós já citamos, né, a carta aos Efésios foi escrita paralelamente ou na mesma ocasião em que Paulo escreveu aos Colossenses. A carta aos Efésios fala da unidade e grandeza da Igreja de Cristo. E aos Colossenses fala da divindade e plena suficiência em Cristo. Então ele começa lendo, aliás, quando nós lemos aqui, está na nossa tradução damos sempre graças a Deus. Não sei quantas vezes os irmãos perceberam Paulo mencionar nesses versículos, quantas vezes ele fala da graça de Deus. A graça de Deus que operou na vida dele e também dos irmãos daquelas igrejas ali, a chamada igreja primitiva. Tem uma tradução que diz, damos sempre graças a Deus. E a nossa versão aqui diz isso, né? Damos sempre graças a Deus. Mas tem uma outra versão que começa dizendo, graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. É interessante que essa ação de graças aqui é devido à graça de Deus que foi revelada, como diz Paulo lá, quando escreveu a Tito, a graça de Deus, ela foi revelada, trazendo salvação. Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o trabalho da graça do Senhor, como essa graça de Deus, as misericórdias dele que foram renovadas nesta manhã, por isso estamos aqui, não fomos consumidos. Então, essa graça de Deus, ela está alicerçada na doutrina da soberania de Deus. A soberania de Deus. A soberania de Deus não é uma doutrina secundária relegada a um canto obscuro da Bíblia.
Ao contrário, esta verdade é o próprio alicerce doutrinal de toda a Escritura. É chamado de o Monte Everest do ensino bíblico. Verdade suprema que transcende toda a teologia. Desde o seu primeiro versículo, a Bíblia assevera, e não usa termos incertos, que Deus reina soberanamente. Quem é que resolveu criar? No princípio, ali, como diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras palavras, ele reina soberanamente. Ele é Deus, não meramente de forma nominal, e sim em plena realidade. Essa é a consciência que a palavra de Deus nos dá sobre a soberania divina. Deus faz o que lhe apraz, quando lhe apraz, onde apraz e a quem lhe apraz. E quando o apóstolo Paulo fala, graças damos ao Deus e Pai, ele está reconhecendo esta soberania. A sua graça salva pecadores sem nenhum merecimento. Então, essa graça salva pecadores sem nenhum merecimento. Todas as demais doutrinas da fé cristã devem ser postas em alinhamento com essa verdade básica. E eu trago aqui, não vou mostrar aqui para os irmãos, porque a minha esposa disse que já está muito desgastado, já está feio já, precisa renovar, né? Eu tenho aqui os 5 solas e também os 5 pontos, chamados 5 pontos da fé reformada, né, para não dizer calvinista. Né? O primeiro sola é sola escritura, somente as escrituras, e a nossa mensagem está baseada somente nas escrituras, e com o propósito do quê? Sola gratia, somente a graça. E Paulo começa falando sobre essa graça baseada na soberania de Deus, que também vem ressaltar sola fide, quer dizer, somente a fé, e solos Christus, somente Cristo salva, é Salvador, Senhor, e com o propósito, o 5º ponto dos 5 solas, glória somente a Deus, ou só lhe deu glória. E isso nós vemos que foi baseado nesses 5 solas aí, os 5 pontos da fé reformada: a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, a soberania de Deus é o livre exercício de sua suprema autoridade na execução e administração do seu eterno propósito. Decreto, do seu eterno decreto. Alguns colocam no plural, mas é só o decreto de Deus, que ele foi feito ali antes da fundação do mundo. Deus tem de ser soberano, se ele é realmente Deus. Um Deus que não é soberano, não é Deus em nenhum sentido. As religiões, né, dizem que
todas as religiões têm o propósito de ligar a pessoa a Deus. Mas que Deus é esse que eles proclamam? Um Deus que não é Deus, né? Então, se ele não é Deus em nenhum sentido, esse seria um impostor, um ídolo, ou uma mera caricatura formada na imaginação caída do homem. Um Deus que é menos que plenamente soberano, é indigno de nosso culto, muito menos de nosso testemunho. Mas a Bíblia proclama para que todos ouçam que o Senhor reina. O Senhor reina. Quando nós lemos aqui no Apocalipse aquelas 7 cartas, o Senhor passeia. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele reina sobre todos nós. O Salmo 93, versículo 1 diz: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Esse mundo, a nossa terra, que está aqui girando, tem os seus... Antigamente se dizia que tinha a rotação e translação, mas depois os cientistas foram descobrindo que a Terra tem 49 movimentos. Não sei se vocês encontraram mais alguns, né? 49 movimentos aí, mas ela não vacila. Ela não vacila. Assim como o salmista diz que o Senhor criou todas as estrelas, deu nome a cada uma delas e também o seu curso, né? Que estão aí nas galáxias. Dizem que tem bilhões de galáxias. A nossa galáxia aqui, a Via Láctea, né? A Via Leite. Se você chegar aquela estrela chamada Alfa Centauro, que até ao romper daí das nossas manhãs, ainda nós podemos vê-la quando o céu está limpo, que se colocar um telescópio lá nessa estrela e apontá-lo para a Terra, por causa da distância, esse telescópio não vai ver onde que está a nossa Terra. Não, porque de tão minúscula, tão pequena que ela é em relação à nossa galáxia, que tem milhões aí de estrelas. Então, Deus, Ele é exatamente quem a Escritura declara. Ele é o Senhor soberano do céu, da terra, cuja suprema autoridade está sobre todos nós. É interessante, né? Agora, quem somos nós em relação à nossa terra? Se lá nessa estrela, colocando o telescópio, não dá para ver a terra, muito menos cada um de nós, né? Podemos dizer assim. Mas, no entanto, Deus está consciente disso. E ainda, por cima, nos eleitos, aqueles que foram trabalhados pela graça de Deus e receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele deu o selo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, a terceira pessoa da Trindade dentro de cada um de nós, fazendo de nossos corpos templos do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa isso para nós. Em parte alguma, a soberania de Deus é mais claramente demonstrada do que na salvação dos perdidos, como nós estávamos.
Deus é livre para outorgar a sua misericórdia salvadora, a sua graça, a quem lhe apraz. E ele vai fazer isso naqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus ali, quando ele escolheu todos aqueles que vão nascer e viver até a volta de Cristo Jesus. Lá em Êxodo 33, na segunda parte do versículo 19, diz: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, Moisés, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. E em Romanos, lá no capítulo 9, versículo 15, diz: pois diz a Moisés, compadecerei-me-ei de quem me compadecerei, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nosso Deus não é obrigado a estender a sua graça a qualquer pecador sem merecimento. Se decidisse não salvar ninguém, continuaria perfeitamente justo. Ele pode determinar salvar uns poucos, continuar sendo absolutamente santo, perfeito, soberano, glorioso, majestoso. Ele poderia decidir salvar a todos. No entanto, Deus é soberano. Isso significa que ele é inteiramente livre para outorgar a sua graça como bem quiser. A ninguém, a uns poucos ou a todos. Do começo ao fim, a salvação, ela é de Deus. Em última análise, para Deus. Ele criou para a sua glória, para que nós, conhecendo a Jesus Cristo, o glorificássemos, sendo parecidos com o seu Filho Jesus. Do começo ao fim, a salvação é de Deus. E, em última análise, para Deus, né, o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 11, 36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E é a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas aqui faz com que reconheçamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz todas as coisas e principalmente opera em nós para a sua glória. Então, nesse abrangente versículo, Deus é declarado como sendo a fonte divina, o meio determinante e o fim designado de todas as coisas. Isto é supremamente verdadeiro na salvação. Segundo o texto, cada aspecto da operação da graça salvadora é iniciado e dirigido por Deus e visa glorificá-lo. Isso é importante nós termos isso em nossa mente. Qual foi o propósito de Deus operar através da sua palavra e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Com esse objetivo, né? Aí, por Deus e visa glorificá-lo. Cada dimensão da salvação é dele, através dele e para ele. E equivale a dizer a salvação se origina de sua vontade soberana, prossegue através de sua atividade soberana e conduz a sua glória soberana. Então nós vemos
uma solidariedade da Trindade, baseado nessa soberania. Então, além disso, a soberania divina na salvação envolve cada uma das três pessoas da deidade, ou da triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três aqui são soberanos nas suas ações. As três pessoas operam em perfeita unidade, né? E é interessante a gente, até na oração do Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim como ela é perfeitamente feita lá nos céus. Né? A unidade da triunidade, com o objetivo de resgatar os mesmos pecadores destituídos de mérito. Então, nós vemos aqui a soberania do Pai. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu indivíduos, embora sem mérito e sem dignidade, para que fossem objetos de sua graça salvadora. Quando eu estava vendo isso aqui, meus irmãos, eu me lembrei do seminário quando eu estava no primeiro ano. Nós tínhamos lá o alojamento e tinha lá os nossos banhos e principalmente antes do jantar, do primeiro ao quarto ano, os seminaristas iam tomar, tinha uma meia dúzia de chuveiros, assim, um ao lado do outro, e uns ficavam recitando textos da Bíblia que estavam decorando, outros ficavam discutindo um com o outro sobre essas doutrinas. Eu me lembro de uma que eu, primeiro ano, né, estava vendo lá a doutrina lá da predestinação, da eleição. Tinha uns colegas do terceiro e quarto ano, enquanto estava tomando banho, estavam discutindo, né? Eu entendo que essa questão da eleição, que Deus predestinar, né, a escolha que ele fez, né, porque eleição ou predestinação é escolha que Deus fez. Então um disse assim, como a gente vai lá num sacolão? Sei lá, tem lá uma banca lá que tem laranjas. Aí você vai olhando, vai escolhendo as laranjas. Mas esse seu tipo de escolha não pode ser comparado a essa de Deus ali na eternidade. Porque a sua escolha, ela é humana, imperfeita, falha. Né? O que você vai fazer? Você vai escolher só as laranjas boas, as laranjas ruins, você separa até. Mas Deus, quando fala aqui que nos escolheu, nós éramos essas laranjas estragadas ou tomates estragados. Ele soberanamente olhou e falou assim, esse pecador aqui, não merece nada. Então eu escolho para ser meu filho. E Jesus Cristo, ele falou assim, então eu vou tomar a forma humana para morrer, para pagar os pecados dele, pagar a dívida que eles vão fazer contra o Senhor. Essa é a maneira de Deus fazer. Lá em 2 Timóteo 1,9 diz, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Sua determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. Como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, os escritos no livro da vida. Quem é que teve a autoridade de pegar aquele livro, que é da história, desde Gênesis até o final da volta de Cristo? É o Cordeiro, aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Cristo Jesus, pela graça dele. O apóstolo Paulo escreve
nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse foi o propósito no qual ele nos escolheu, para sermos santos. Isso faz pensar como deve ser a nossa vida. Lá em Levítico, Moisés escreveu, Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Lá na primeira de Pedro, Pedro lembra disso, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E no ensino de Jesus Cristo, olhando os pecadores, ele diz assim, olha, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu tenho dito para alguns irmãos, eu tenho uma preocupação aí, e eu até tremo diante disso aí. Mas, por outro lado, dou graças a Deus, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E até no culto que nós prestamos a Deus, nós somos santificados pela lavagem de água, pela pregação da palavra de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus também em nossas vidas. E que vale a dizer que ele escolheu seus eleitos por si mesmo e para si mesmo. Uma escolha soberana, não com base em qualquer obras previstas ou a fé da parte de cada um de nós. Essa divina eleição teve origem em seu interior, por meio da sua própria e graciosa escolha. Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Tem uma doutrina aí que diz assim, Deus nos escolheu porque Ele sabia que um dia nós iríamos olhar para Jesus Cristo e receberíamos Ele como Senhor e Salvador. Não. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Por razões conhecidas somente de Deus, Ele selecionou quem Ele queria salvar. E dou graças a Deus porque Deus me levou a Cristo, revelou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador por obra do Espírito Santo de Deus. Então, havendo escolhido seus eleitos, o Pai lhes deu ao Filho, antes que o tempo tivesse início, para que fosse sua herança real. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm pensado nisso? Em cada momento, em cada instante da nossa vida? Às vezes eu tenho que parar, reconhecer que não, orar, chorar e voltar para Ele. Ultimamente, a Lenice, quando eu estou lá envolvido com alguns textos, ela olha para mim, está chorando por quê? Por quê? Que graça maravilhosa essa de Deus. Ele me escolheu, embora ainda não perfeito, como disse o apóstolo Paulo, mas sendo trabalhado pela graça de Deus. Então, essa dádiva foi uma expressão do amor de Deus para com o Filho, Jesus Cristo. Que coisa, né? Não havia nada em nós. João 3,16, né? Porque Deus nos amou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 6, 37 e 39, diz, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Eu estou seguro nas mãos do Senhor. Mesmo antes de nascer, quando fui gerado, o Senhor já me carregava nos seus braços. E lá Isaías diz, olha, embora muitos de nós às vezes não saibamos, mas Ele tem feito. E Ele diz ali, e eu o farei ainda, e vos salvarei, e vos salvarei. Que coisa maravilhosa. Deus nos escolheu e decretou para nós sermos esses por quem Cristo veio e morreu, e sermos para a glória do nome dEle. E Ele diz que não vai perder nenhum. Em João 17, versículos 2, 6, 9 e 24. 2 diz, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus. Tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eu creio que, como Pedro diz, confirmar a nossa eleição, Paulo também fala isso. Como é que nós vamos confirmar essa nossa eleição? A obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esses escolhidos foram selecionados para o mais elevado propósito, que louvassem para sempre o Filho e fossem conformados à sua imagem. O quanto, dia a dia, nós estamos sendo conformados à imagem. Quanto o Espírito Santo de Deus está fazendo essa obra em nossas vidas, restaurando essa imagem que foi perdida, que foi jogada na lama. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, o Pai da eternidade passada, pretérita, comissionou o Filho para ingressar no mundo, a fim de adquirir a salvação dos assim eleitos. E mais, o Pai enviou o Espírito Santo, a fim de regenerar esses escolhidos. Regenerar é renascer, nascer de novo, novo nascimento, é obra do Espírito Santo de Deus. Assim como Cristo, ele foi gerado no ventre de Maria. Foi obra do Espírito Santo. Assim, um novo nascimento é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a regeneração. A sua salvação foi pré-ordenada, predestinada pela soberana vontade de Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Cristo veio realizar a vontade de Deus, morrer na cruz para nos salvar, e assim, com a nova vida, nós fazemos a vontade de Deus, que é glorificar o Filho e o Pai, a obra do Espírito Santo. Os nomes dos eleitos foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Lá em Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que foi morto desde a criação do mundo. Quem é que vai adorar a besta?
vão morrer assim e ir para o inferno, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que livro da vida do Cordeiro? Porque ele foi, né, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado ali no plano de Deus e realizado, né, há 2000 anos atrás. Os nomes dos eleitos foram escritos no livro da vida. E Apocalipse 17, 8 diz: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá também. Né? Nós estamos aguardando a volta de Cristo para nos levar. E esses não regenerados, não escolhidos, vão ficar admirados quando vê a besta dominar aqui. Ela virá, antes da volta de Cristo. Sobre a diretriz do Pai, as três pessoas da Trindade, ou da Triunidade, concordaram irrevogavelmente em executar a salvação das pessoas escolhidas. Então, esta é a graça soberana de Deus, o Pai, na eternidade passada. Meus irmãos, o tempo passa rapidamente, mas a soberania do Filho, que diz: tendo há muito recebido do Pai os nomes individuais dos eleitos, Jesus Cristo veio ao mundo para comprar a sua salvação. A salvação desses nomes individuais que foram colocados ali no livro da vida do Cordeiro. Com um intento singular, Cristo se propôs a morrer por sua verdadeira igreja. Ele, quando estava ali antes de ir à cruz, que vieram aquelas pessoas para prender Jesus, ele falou assim: olha, eu estou me dando voluntariamente para ir para a cruz. João 10,15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele tomou a forma humana para morrer. João 10, 17, 18 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então ele se deu ali na cruz, sabendo que ele, mesmo sendo morto, ele tinha autoridade depois para retomar, e ressuscitou. Passou ainda 40 dias e depois foi assunto aos céus. Ele foi atado, ligado, por devoção à sua noiva eleita. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, conforme registrou Paulo lá em Efésios 5, 25b. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não tornou a salvação meramente possível. Ele não fez uma redenção hipotética. Ao contrário, ele nos salvou verdadeiramente. Cristo não foi lubridiado no Calvário, mas ele adquiriu todos aqueles pelos quais ele pagou, derramou o sangue da remissão, que pagou a nossa conta em nosso lugar. De fato, Jesus assegurou a vida eterna às suas ovelhas. Nenhum daqueles por quem morreu perecerá jamais. Esta é a graça soberana de Deus, o Filho. 2000 anos atrás, revelada ali na cruz do Calvário, em sua morte.
E a soberania do Espírito Santo? Ademais, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para aplicar a morte salvadora de Deus a todos os eleitos. Enquanto o Evangelho é proclamado, o Evangelho é Cristo, né? O Espírito comunica uma vocação interior especial a esses escolhidos, aos eleitos pelo Pai e redimidos pelo Filho. O Espírito regenera poderosamente as suas almas, espiritualmente mortas, ressuscitando-as do túmulo do pecado, à fé salvadora em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 5 e 6. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O reverendo vai pregar ainda sobre isso aí. E João 6,37 diz: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse empreendimento salvador é inalteravelmente definido, porque Deus atrai a todos os que deu a Cristo. João 6,47, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. O Espírito lhes outorga arrependimento, segundo o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 2, 25. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Obra do Espírito Santo de Deus. E opera a fé salvadora no interior, Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pedro estava citando Gênesis, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele abre os seus ouvidos surdos para que ouçam a sua voz. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem a voz de Cristo Jesus através da atuação do Espírito Santo de Deus quando nós meditamos em sua palavra. Abre os seus corações fechados para que recebam Cristo Jesus. Atos 16, 14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo, obra do Espírito Santo de Deus. Então ele ativa as suas vontades mortas, as nossas vontades mortas, para que creiam na mensagem salvadora. João 1,13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O Espírito Santo vence toda a resistência e triunfa no coração dos eleitos. Esta é a graça soberana de Deus, o Espírito dentro do templo, ele agindo
nesse período milenar presente. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações. E pensarmos, como diz um título do reverendo Russell Shedd, quando ele escreveu um livro baseado em Efésios. O título é Tão Grande Salvação. Tão grande salvação. A graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, nos trouxe essa tão grande salvação. Essa salvação que ela foi ali planejada antes, ali na eternidade, antes da fundação do mundo. E nós temos participado dela no tempo presente. E que Deus nos abençoe, nos console, nos conforte e nos sustente nesta graça soberana de Deus. Amém.